Antes de mudar para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade, eu posso dizer que eu tinha uma vida bem ativa na comunidade, na igreja, e vivia a igreja. E então participar de todos os cultos, participar de todos os eventos, estar no máximo de ministério possível, estar em todas as escalas possíveis, era algo muito comum e gratificante, é claro. Eu sempre falei com os meus amigos que eu sou rato do altar, né? Sou rato da igreja. Eu quero estar ali, eu gosto de estar ali e eu vivo bem ali e o Senhor me chamou para estar ali. Então, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, onde eu não tinha onde congregar, e provavelmente eu iria congregar em uma igreja que talvez não, que não era a igreja da onde eu vim, onde as pessoas já me conheciam e tudo mais, eu precisava recomeçar tudo de novo. Isso me deixou um pouco apreensivo. Uma das coisas que mais me deixou apreensivo quando eu mudei foi aonde eu iria congregar. Eu tinha uma preocupação com o que eu iria comer, eu tinha uma certa preocupação aonde eu iria morar, né? E eu estava conversando com o meu professor ontem, ele estava falando, né? Cara, você veio pra cá, você não tinha onde morar. E de fato não tinha onde morar. Mas as pessoas abriram as portas e me acolheram com todo o coração, assim. Mas eu tinha muita preocupação em saber aonde eu ia congregar. Isso era algo que tirava a minha paz, digamos assim, que eu ficava muito preocupado. Até que eu comecei congregando em uma igreja próximo à minha casa e graças a Deus está indo tudo muito bem. E agora é um momento de transição, de mudar de igreja novamente, então a gente sempre volta a pensar, cara, onde é que eu vou congregar? Mas uma das coisas que eu precisei aprender e entender e que o Senhor me mostrou nessa transição, saindo de Cabo Frio e vindo para o Rio, é que o ser é muito maior do que o fazer. Porque muitas das vezes nós somos levados a fazer algo para nos tornarmos algo, ao invés de ser o contrário. Eu faço algo porque eu sou algo. O que eu estou querendo dizer? É muito comum a gente achar que estamos sendo aprovados por Deus ou que seremos aprovados por Deus apenas se nós entrarmos no ministério de louvor, apenas se nós entrarmos no ministério de intercessão, apenas se nós estivermos servindo no ministério infantil. E se você não serve em nenhum ministério da sua igreja, com a mentalidade que a gente tem hoje e que nós fomos ensinados, provavelmente você está fora da visão, provavelmente você não é crente, provavelmente você não está ouvindo a voz de Deus e Deus não está te direcionando. É claro que o Senhor ele sempre vai nos direcionar ao ministério, mas a ordem dos fatores altera o resultado no reino de Deus. Então, por diversas vezes eu já servi em vários ministérios e não tinha clareza de quem eu era em Deus, de quem Deus estava me chamando, de quem Deus chamou, sabe? Eu fazia aquilo dali, mas eu não sabia quem eu era em Deus, logo eu não sabia quem Deus era em mim. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, e não estava servindo em ministério nenhum, uma palavra que o Senhor usou e foi diretamente assim, ao meu coração está em Mateus capítulo 3, versículo 13, que é o batismo de Jesus, né? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Isso é muito maravilhoso. Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Assim Jesus foi batizado e saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei pensando, nossa, por que Deus está se agradando de Jesus? Porque Ele é Filho. E eu quero ser direto logo nesse vídeo, não vou ficar enrolando muito, mas
Jesus, primeiro, antes de fazer qualquer milagre, antes de andar sobre as águas, antes de multiplicar o pão, antes de ser sacrificado na cruz, antes de realizar qualquer coisa grandiosa aos nossos olhos, antes de fazer qualquer coisa que o aprovasse a ser filhos de Deus, porque a nossa relação muitas vezes com Deus é essa, né? Ah, se o Senhor está me usando em profecia, e Ele usa em profecia. Se o Senhor está me usando em profecia, se o Senhor está me usando em revelação, se quando eu canto os céus se abrem, se quando eu prego as pessoas se convertem, esses são os sinais que provam que eu estou sendo aprovado por Deus. Se essas coisas não acontecem, logo eu não estou sendo aprovado por Deus. Se eu oro e as pessoas choram, se eu canto e as pessoas choram, logo, se as pessoas estão aceitando Jesus, isso é uma comprovação que eu estou sendo aprovado por Deus. Se essas coisas não acontecem, é porque eu não estou sendo aprovado por Deus. Então eu tenho que ler mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que ofertar mais, eu tenho que jejuar mais, para ver se o Senhor me nota, para ver se eu vou me tornar alguém bem-quisto, um filho querido. Acontece que muitas das vezes isso não é verdade. A verdade é que Deus ele te chamou quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Salmo 139, né? O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Então, não importa o que você faça, você é filho. E o que um filho é, em primeiro lugar? Um filho é obediente. Então, muitas das vezes, você pode estar curando, você pode estar profetizando, você pode estar revelando, você pode estar convertendo as pessoas ao cristianismo, a Deus, ao coração de Deus. Quando eu falo cristianismo, eu falo ao coração de Deus, ao coração de Cristo, e Ele nem te conhecer, e Ele nem saber quem você é. Porque é bem verdade que essas coisas vão acontecer. Nos últimos dias, ou naquele dia, muitos vão dizer, né? Senhor, Senhor, em seu nome eu curei, profetizei, libertei, em seu nome eu expulsei demônios. E a resposta naquele dia vai ser o quê? Apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Então o nome de Jesus, por si só, ele é poderoso o suficiente para curar, para libertar todo aquele que entoa, todo aquele que libera esse nome. Mas o relacionamento com Deus não é assim. Não basta só você falar Jesus, Jesus. Você precisa se relacionar com Cristo. E você se relaciona com Cristo a partir desse lugar de obediência. Então, por isso que é melhor, em primeiro lugar, você precisa ser. Você precisa entender quem você é em Deus e quem Deus é em você. Então, quando Deus fala, você é o meu filho, esse é o meu filho, Deus dá testemunho de Cristo. Agora, Deus ele tem dado testemunho a respeito de você? Isso é muito poderoso. Se Deus fosse dar um testemunho a respeito de você hoje, o que Deus diria sobre você? E se você está pensando nos seus atos de serviço para Deus, você precisa repensar isso. Ah, Deus iria falar que eu oro muito, Deus iria falar que eu jejuo muito, Deus iria falar que eu leio muito. É isso que Deus iria falar de você? Será que realmente isso é o mais importante? Então, o que você acha que Deus falaria sobre você vai dizer muito sobre como você se relaciona com Deus e como você enxerga Deus. Se você enxerga Deus como um Senhor, Senhor, em um lugar de servo, ou se você enxerga o Senhor, se você enxerga Deus como um Pai Nosso. Santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você é o meu provedor, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá. Você se relaciona com Deus partindo do princípio que Ele é um Deus que criou o mundo para ser glorificado, ou você parte de um lugar onde Ele é um Pai com atributos de um Deus que criou a terra para habitar, para aumentar a sua família, para ter mais filhos? Então, não importa, quando Jesus se batiza, ele está sendo obediente, ele está sendo filho, e o Pai testemunha que ele é filho. Então, não importa quantas escalas você assuma, não importa quantos cultos você ministre, não importa quantos vídeos você faça, se você não
reconhece que você é filho de Deus e se relaciona com Ele desse lugar de família, de paternidade, todas essas coisas vão desmoronar. Você vai chegar em um ponto que você vai servir, não vai chegar em lugar nenhum, e esse serviço vai começar te consumindo, vai começar ficando pesado. Então, eu não estou sendo contra servir, muito pelo contrário, já falei, eu sou rato de igreja. Mas você precisa partir desse lugar, eu vou servir porque eu estou servindo meu pai, porque eu sou filho, porque eu sou obediente. Então, o ser, eu faço as coisas porque eu sou. Eu não faço as coisas para me tornar. Eu não ministro para me tornar filho. Eu não prego para me tornar filho. Eu não vou evangelizar para me tornar filho. Eu sou filho e por ser filho, eu tenho essa responsabilidade. Por ser um filho adulto, maduro, eu entendo com clareza que a palavra do meu pai precisa ser enviada. É muito claro para mim que a palavra que salva, que transforma, que é a palavra do meu pai, do meu irmão, do meu Senhor, do meu maior amor, precisa alcançar outras pessoas. Então eu parto desse lugar, precisa alcançar os meus outros irmãos. Então eu me relaciono com as pessoas que não conhecem o Evangelho ainda como meus irmãos, porque eles são. Eles não precisam fazer nada, eles não precisam aceitar Jesus primeiro para depois se tornarem meus irmãos. Não, eles são meus irmãos, só que eles ainda não ouviram a palavra, mas eu vou levar a palavra para os meus irmãos. O seu irmão de sangue, que não é crente, o seu primo, que não é crente, ele deixou de ser seu primo, ele deixou de ser seu irmão, ou ele só vai se tornar seu irmão quando ele aceitar Jesus? Não. O seu filho deixou de ser seu filho porque ele não era cristão? Porque ele não aceitou Jesus? Não, ele é seu filho. Então você vai pregar a palavra para sua família, para os seus filhos, para os seus irmãos, para o seu esposo, para a sua esposa. E a partir disso eles vão ter conhecimento, eles vão entender, quando a palavra alcançar o coração deles, eles vão entender, eles vão conseguir enxergar que são filhos de Deus. E vão começar a viver, a ter acesso a todas as bênçãos que é você ser filho de Deus. Eles vão participar da herança. Eles não vão mais eles não serão mais escravizados pelo pecado. Isso é uma bênção. Eles serão pacientes, bondosos, eles serão perseverantes. Eles não serão mais suscetíveis às coisas, às circunstâncias da vida como eles eram antigamente, antes de conhecerem e reconhecerem que Jesus era o seu Salvador, que Jesus é o seu irmão, que Deus é o seu Pai. Então é uma relação de família, a gente está falando de família aqui. A gente está falando de um irmão pregando a palavra para outro irmão. E ele não precisou fazer nada. A palavra, porque um dia nós também estávamos naquele lugar. Quando nós estávamos em trevas, quando nós estávamos vivendo os prazeres do mundo, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e nos resgatou. E agora nós vamos olhar para aqueles que ainda não conseguiram ver. Nós habitávamos em trevas e em escuridão, mas um dia a luz brilhou para nós, a luz veio até nós, a palavra veio até nós e nos tirou desse lugar, nos remiu desse lugar. Então nós precisamos nos mover, agora que entendemos que quem somos, nós precisamos nos mover nesse lugar de remissão, nós precisamos remir. Nós vamos até a escuridão, nós vamos até os lugares escuros onde a nossa família, onde nossos irmãos estão, e nós vamos dar a mão a Ele, e nós vamos resgatá-los em Cristo Jesus. Por isso que eu falo que o ser é muito maior do que o fazer, porque o fazer ele vai te condicionar apenas em um lugar. Eu só canto na igreja, eu só prego na igreja, eu só falo na igreja, a minha escala é na igreja, e você vai ficar aqui, quando Deus tem tudo isso daqui para você alcançar. E muitas das vezes você vai precisar sair do seu lugar, seu lugar de conforto, para alcançar os seus outros irmãos. Isso sem perder quem você é. Por quê? Porque o céu que dá testemunha a respeito de você, Deus dá testemunha a respeito de você. O seu pai testemunha, olha, esse é o meu filho. Olha, esse é meu filho. Olha, esse é o meu filho. Então, que nós venhamos nos relacionar com Deus, que nós venhamos nos relacionar com o nosso pai, com nossos irmãos, sendo
Hoje eu não tenho uma vida tão ativa na igreja como eu gostaria e como era. Mas eu não acho que eu sou menos amado. Quando essas coisas não invalidam quem eu sou. Porque qualquer pensamento que me leva a invalidar quem eu sou em Cristo Jesus, mediante as coisas que eu faço, tendo como o balizador a quantidade de coisas que eu faço para ser aprovado, isso é um pensamento diabólico. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu dobro os meus joelhos em uma condição de filho. Quando eu falo do amor de Deus com vocês, eu estou falando de um lugar de filho. Quando eu vou cantar e pregar em qualquer igreja, independente do tempo que eu estou sem ir à igreja, eu falo de um lugar de filho. E no meu coração eu anseio muito estar com os meus irmãos. Eu quero muito me encontrar com eles. Então, eu decidi gravar isso porque eu estava conversando sobre isso essa semana com alguns amigos. Eu estava conversando, eu não lembro exatamente todo o contexto, sim, mas eu lembro as pessoas com quem eu estava conversando isso, ou a pessoa, mas o Senhor, Ele, muitas das vezes nós estamos fazendo muito e sendo pouco. E isso mostra claramente que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia pela manifestação da glória de Deus através dos filhos. E Deus, Ele nos deu essa responsabilidade. Então, muitas das vezes nós estamos fazendo muita coisa e sendo pouco. Nós mostramos para o mundo a quantidade de coisas que a gente consegue fazer, mas a gente não consegue mostrar para o mundo quem nós somos de fato. E isso é um problema. Isso sim é muito grave. Isso é muito ruim. Então eu te encorajo hoje, em nome de Jesus, a se tornar, a ser, a identificar quem você é, a ter uma clareza do amor de Deus por você, independente da quantidade de coisas que você faça. Porque se você faz muitas coisas e você vai orar para as pessoas, achando que o que vai te aprovar ou desaprovar é a quantidade de coisas que você faz, é a quantidade de horas que você passou orando, é a quantidade de escalas que você assumiu na igreja, e já que você está em todas as escalas, que você está fazendo tudo isso, agora você está aprovado, agora que você fala em línguas você está aprovado, cara, você vai orar, você vai curar sem misericórdia, sem sentir o que o outro tá sentindo. Você vai usar a libertação do outro para se autopromover. Acontece que quando você parte desse lugar de filho, a sua relação com a pessoa que está passando por uma aflição, a sua relação com a pessoa que está passando por uma necessidade, por um tormento, é completamente diferente. Quando você se relaciona com alguém a partir desse lugar de filho, você se alegra com o outro de uma maneira completamente diferente. Você chora com o outro de uma maneira completamente diferente. Você não usa a alegria ou a tristeza do outro para se autopromover em Cristo, porque ninguém vai falar isso, né? Para se autopromover, para nossa, sou muito crente, sou muito santo. Nossa, o Senhor me usou aqui porque eu estou orando muito, porque eu estou jejuando muito, porque eu estou falando muito. Existe uma parcela nisso? Sim, mas Deus está te usando, Ele está te conduzindo porque você é filho. E você precisa se mover nesse lugar de entender que você é filho e que Deus é o seu Pai. Porque qualquer coisa, quando você flui nos dons do Espírito de Deus, sem ter essa clareza, sem partir, sem surgir, sem vir desse lugar de família, você é um completo desconhecido para Deus. E Deus é um completo desconhecido para você. Então eu oro para que os céus se abram hoje, não importa onde você está assistindo esse vídeo, que os céus se abram no seu quarto, que você venha ouvir a palavra, a voz de Deus dizendo que você é o Filho amado em quem Ele se alegra. Que o Espírito Santo de Deus venha pousar nos seus ombros e permanecer, e que as pessoas ao redor de você venham ter clareza e ver que existe algo diferente em você, que quando você entrar em um lugar, a atmosfera desse lugar venha ser transformada, que quando você falar com alguém, as pessoas venham ser transformadas, que quando
você se direcionar, viver em amor e falar em amor com as pessoas venham ser transformadas através de quem você é, através de quem Deus é, através de quem Deus é para você. E Deus é o seu Pai, através dessa paternidade. Eu oro para que a gente venha se mover mais em família e não de maneira individual. Que nós venhamos desejar estar em famílias e fluir em família. Eu oro para que os órfãos venham encontrar suas famílias e se tornarem família. Eu oro para que as viúvas venham encontrar apoio, venham encontrar sustento emocional, financeiro, espiritual. Eu oro para que os pais amem os seus filhos. Eu oro para que os esposos amem as suas esposas. Eu oro para que as esposas amem os seus esposos, os seus maridos. Eu oro para que os filhos obedeçam os seus pais. Eu oro para que, em nome de Jesus, eu oro para que o coração dos pais se convertam ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertam ao coração dos pais. Eu oro para que o Espírito de Deus caia sobre todo servo, sobre toda serva, sobre todo senhor, sobre toda senhora. Eu oro para que o amor de Deus venha nos conduzir. Eu oro para que o amor e a graça de Deus venha estar sempre nos conduzindo. Amém? Bora!